infeliz continência, camaradas insurgentes contra o genocentrismo e a misandria. Prezados, no dia de hoje vamos falar sobre PC Siqueira, um dos primeiros youtubers do país. Produzia conteúdo na época em que os youtubers eram chamados de vloggers, porque o YouTube ainda não tinha ganhado a importância de nicho central da produção audiovisual na internet. Quem conhece um pouco a literatura brasileira já percebeu a referência no título do vídeo. O título é uma paráfrase do título do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Neste livro, um patriota idealista e bem-intencionado acaba em maus lençóis devido a seus desvairos. Com todo respeito à memória de PC Siqueira, acredito que ele foi uma versão mais realista, comum e odierna de Policarpo Quaresma, o mencionado patriota. Acompanhem o vídeo e entendam o porquê. Seção 1. Antes do fim. Parte 1 da Seção 1. Apresentação e carreira. Paulo César Goulart Siqueira, nascido em 18 de abril de 1986, conhecido como PC Siqueira. Como já mencionado, foi um dos primeiros youtubers do país, apresentando seu canal Mas Poxa Vida, criado em fevereiro de 2010. De acordo com o mesmo, ele teria criado seu canal seguindo uma sugestão para combater a timidez. PC confessava em seus vídeos já ter lidado com bullying, timidez, duas mazelas que afetam principalmente a nós, homens, uma vez que a obrigação social da proatividade recai sobre nosso gênero, e é muito difícil ser proativo sem hesitar quando se é apenas uma criança inexperiente. E uma vez que um menino maior intimidar ou agredir um menino menor é muito mais aceitável para a sociedade que fazê-lo com a menina. Assim, a crueldade das crianças ocorre muito mais com meninos que com meninas. E no caso do PC Siqueira, o estrabismo ainda era um agravante, fazendo-o se sentir inadequado. O canal do youtuber ultrapassou os 2 milhões de inscritos em meados da década passada, alçando ao sucesso, sendo inclusive convidado para trabalhar como apresentador da MTV, que na década passada era sucesso entre os adolescentes, tendo ele estrelado programas como PC na TV e O Aprendiz. PC Siqueira era bastante idealista, crítico da religião, do capitalismo e feminista. Há, no Ocidente, 3 tipos de esquerdistas: os que negam ao marxismo e outros pensamentos da esquerda que não são progressistas no sentido odierno do termo, os que negam ao progressismo e se aderem a essas formas mais gélidas da esquerda, e os conciliadores, que tentam unir as correntes gélidas com as mais morais da esquerda. PC Siqueira pertencia a esse último grupo. A tentativa de conciliação de ideologias materialistas com ideologias antimaterialistas, feita sem qualquer justificação lógica, apenas por apego ideológico, demonstra um caráter idealista do youtuber.
E aqui eu não estou usando o termo idealista no seu sentido filosófico, mas no sentido comum, no vernacular. Os argumentos do mesmo em favor de sua posição eram de cunho trivial, sem qualquer investigação sobre causas e efeitos. Em todo caso, PC Siqueira frequentemente se opunha aos conservadores no Brasil e defendia a esquerda pós-moderna, forma predominante de esquerda no nosso país. Em 10 de junho de 2020, uma conversa do youtuber com um amigo vazou. Nessa conversa ele comentava com esse amigo sobre uma conversa com uma mulher e esta lhe enviou uma foto da filha de 6 anos, nua. E ele comentava que deveria ter traços de pedofilia, pois havia ficado excitado com a foto. A conversa vazada fez PC Siqueira cair em desgraça pública. Os conservadores acusaram-no de manter pornografia infantil, consideraram-no um pedófilo contumaz. A esquerda pós-moderna que PC Siqueira tanto defendeu, em sua maior parte virou as costas, incluindo amigos próximos. O produtor de conteúdo, repetidas vezes em seu canal, antes dessa ocorrência, havia produzido vídeos esclarecendo que a pedofilia é um transtorno sexual e que nem todos que sentem atração por crianças são vis o suficiente para concretizar suas fantasias. O que é verdade. Não posso tratar do mesmo jeito que trataria um estuprador de crianças, alguém que, por má formação da psique sexual, sente atração por crianças, mas não concretiza essas fantasias, nem armazena produto concreto delas. A sexualidade se forma quase que totalmente no subconsciente, significando que a pessoa não escolhe por quem ou que sente atração. Seu amigo tarado por pés femininos não escolheu ter essa tara, mas ele pode escolher ser ou não o idiota que gasta dinheiro com foto do pé. Com foto de pé, melhor dizendo. Algo similar vale para a pedofilia. A pessoa não escolhe sentir-se atraída por crianças, mas ela pode escolher ser ou não um patife que possui material fruto de pedofilia, ou pior, que concretiza suas fantasias. Segue um dos vídeos de PC Siqueira em que ele fala sobre o assunto. Eu tava vendo uma matéria esses dias que ele falava sobre pedofilia. E era tipo um cara que era pedófilo, só que ele não queria ser pedófilo. Nunca praticou um ato de pedofilia, mas ele sabia que ele gostava. O problema é que não tinha nenhum tipo de tratamento pra esse cara. E ele, tipo, tava fadado a ser um pedófilo pro resto da vida. Porque, né, é um tema meio pesado, difícil. Pessoas querem que os pedófilos se fodam. Inclusive, eu também quero que os pedófilos se fodam. Mas se o cara, tipo, descobrir de repente que ele é pedófilo, não praticando pedofilia, mas tipo já pensando ali naquelas ideias erradas e tal. E se ele quisesse se tratar, não tem ninguém e não tem nenhum tipo de tratamento que pode ajudar esse cara a não ser. Embora PC Siqueira tenha de início negado a veracidade da conversa vazada, a prévia insistência do mesmo no tema junto a essa posterior ocorrência sugere que talvez ele fosse uma dessas pessoas com essa disfuncionalidade sexual, tornando pouco críveis as negativas de PC quanto à veracidade da conversa vazada. Após o vazamento da conversa, PC foi investigado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica para verificar se tinha conteúdo pornográfico infantil armazenado. Como sabemos, nada é de fato 100% excluído de um hardware.
sendo possível, inclusive com softwares muito simples, recuperar arquivos apagados ou transferidos ao menos parcialmente. A investigação inocentou PC Siqueira. Este, embora com um possível distúrbio sexual da pedofilia, não armazenou nem compartilhou material pornográfico de crianças. Saliento ainda que a imagem da criança na conversa vazada foi passada por iniciativa livre da própria mãe. Essa ocorrência marcaria o início do ocaso de sua carreira, que não tornaria a ser a mesma após o fim da década passada, uma vez que nada foi provado sobre qualquer ato pedófilo de PC Siqueira, nem sobre o armazenamento ou compartilhamento de conteúdo fruto de pedofilia, ou seus supostos, friso o termo supostos, gostos e parafilias não são da nossa conta. Parte 2 da sessão 1. O ocaso. Em 2022, PC Siqueira ainda era um dos youtubers mais famosos do país, mas não com o mesmo destaque de antes. Seu menor destaque se devia, em grande parte, a uma opção do mesmo de se resguardar após o linchamento virtual que recebeu em 2020. Neste ano, PC Siqueira inicia um relacionamento com Maria Luísa Lopes Watanabe, à época streamer. Pelo que a mesma diz em entrevistas e por incidentes ocorridos durante o namoro, o relacionamento dos dois foi, no mínimo, conturbado. Em março de 2023, PC Siqueira grava uma live em sua casa, dizendo que Maria Watanabe o agrediu, ameaçou a sua vida e destruiu seus documentos. O desentendimento teria se dado, de acordo com PC, por ela não querer sair da casa dele. A moradia era, ao que parece, a principal questão da contenda. Guardem essa informação. Segue vídeo da mencionada live. Ela tá ameaçando a minha vida, certo? E ela tá dentro da minha casa e ela não quer sair, certo? Agora você tem coragem de falar? Só, eu não quero ser exposta. Agora você tem coragem de falar? É o barraco, mano. É o barraco. Ela destruiu todos os meus documentos, picotou tudo, saiu fora, tá? Você quer que eu conto mais? Hã? Tá gravado, tá gravado. E aí? Você vai ameaçar a minha vida de novo? Tentou convencer que eu sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem, tá bom? E eu vou falar tudo mesmo. Apesar de PC Siqueira ser um dos principais youtubers do Brasil, não é exagero chamá-lo de pai dos canais de opinião. Ninguém repercutiu essa grave denúncia. Todos nós sabemos que se os papéis fossem invertidos, a repercussão seria nacional. Chama a atenção na live de PC Siqueira que ela não se preocupa em aproveitar a oportunidade e desmentir as alegações de PC. Maria se preocupa em, usando exatamente os termos dela, não ser exposta. Ela não disse que não quer ser caluniada. Ela não refutou as alegações de PC. Ela não apresentou sua versão. Ela apenas manifestou não querer que as coisas viessem à luz. No dia 20 de dezembro de 2023, PC Siqueira faz um vídeo dizendo que terminou seu namoro
Nesse vídeo, ele, costumeiramente bastante libertino, fala que as drogas foram uma desgraça na sua vida e que estaria muito melhor sem conhecê-las. Fala também sobre sua luta contra a pobre autoimagem que tem. E este seria seu último vídeo. Nele, PC confessaria estar lutando novamente com a depressão e de maneira sutil pedia ajuda, perguntando como ter amor próprio. Deixa aí nos comentários como você acha que é a melhor forma de amar a si mesmo, de começar a se amar. Porque eu preciso, e eu não sei como fazer isso. 37 anos nas costas, eu não sei como fazer isso. Me ajuda, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Seção 2. O fim. No dia 27 de dezembro de 2023, às 17 horas e 53 minutos, Paulo César Goulart Siqueira seria encontrado morto em seu apartamento da capital paulista pelos socorristas, pendurado pelo próprio pescoço num fio de nylon. De acordo com o IML, PC morreu por uma combinação de drogas controladas ilícitas e da asfixia mecânica. De acordo com a polícia e família e com a própria, Maria Watanabe estava com ele em seus últimos instantes. No entanto, de acordo com as autoridades, não foi ela quem chamou por socorro. E a mesma, em depoimento à polícia, diz não saber quem chamou. A mesma alega ter pedido socorro a uma vizinha e tentado salvar a vida de PC, mantendo-o erguido em vez de dependurado. Nada do que será dito aqui são acusações ou insinuações, mas sim questionamentos à investigação e apontamentos de possibilidades que foram ignoradas pelo grande público. Mas, continuando, não bastava que Maria Watanabe cortasse o fio de nylon com qualquer faca de cozinha. PC estava pendurado num fio de nylon, não num cabo de aço. Qualquer lâmina decente o livraria da morte. Lembremos que a tração mecânica que a corda fez em resposta à queda não foi responsável por sua morte, mas sim a constrição que causou asfixia. A morte por asfixia leva minutos, tempo mais que suficiente para se cortar um fio. Não é preciso conhecimento avançado de física para saber que uma forca perde seu poder de ação quando cortada. É algo tão intuitivo quanto a gravidade. Aliás, é literalmente a gravidade que é usada na forca. É algo plenamente intuitivo, não requerendo sangue frio ou calma. Saber que uma forca perde seu princípio de ação quando cortada. Cabe então perguntarmos, e que fique bem claro que perguntar não é acusar. Se uma pessoa vê outra se enforcando na sua frente e nada faz, não estaria essa pessoa sendo conivente com os resultados mais drásticos possíveis, no caso, a morte do enforcado? Por uma questão de puro e simples bom senso, sabemos que uma pessoa que está na morte de outrem deve ser investigada, ainda que não tenha nenhum interesse na morte da outra pessoa. Maria, além de estar lá, tinha acesso a meios de impedir sua morte. Não impediu e tinha um interesse na moradia de PC Siqueira, conforme exposto pelo próprio PC
em live denunciando agressões da mesma. Que fique bem claro que isso não é uma acusação categórica. Estou apenas falando a minha compreensão dos fatos. Mas se uma pessoa vê alguém se enforcando, não com uma corda grossa, mas com nylon, e sequer tenta cortar, no meu entender, no mínimo, omissão de socorro a pessoa cometeu. Leamos o artigo 135 do Código Penal. Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. O PC estava em grave e iminente perigo? Sim, perigo de morte, inclusive, perigo que infelizmente se concretizou. Ela comunicou à autoridade pública? De acordo com as próprias autoridades, não. Ela prestou assistência? Bom, ela disse ter tentado impedir e ter tentado mantê-lo erguido. Mas, após não conseguir, bastava que ela cortasse o fio. O que ela conseguiria fazer quando PC estivesse no torpor da asfixia ou se aproximando por trás? Ou ela poderia simplesmente empurrar o sofá para baixo dele? Ao que parece, nada disso foi tentado. De acordo com o jornal O Globo, Maria Watanabe teria ido na noite do dia da morte de PC para buscar seus pertences. Amigos de PC Siqueira alegam que a mesma teria pegado o celular do youtuber. De acordo com Francis Nu, por vezes o Instagram de PC Siqueira teria ficado online muitas vezes após sua morte. Há ainda alguns boatos que, se confirmados, tornam as coisas ainda mais estranhas, como o de que PC Siqueira foi encontrado em sua cama, com feridas. A polícia não especificou sobre. Seção 3. Depois do fim. Parte 1 da Seção 3. A história de amor entre Maria e o apartamento do PC. Paulo César foi sepultado na manhã do dia 29 de dezembro de 2023, após ser encontrado morto por sua namorada, que presenciou sua morte na tarde do dia 27 de dezembro de 2023. Tendo sido morto, não sabemos se por si mesmo ou por ação de terceiros, na última quarta-feira de 2023 e sepultado na última sexta-feira. O sepultamento foi reservado. É interessante e triste notar que a fama parece resultar num carinho público aparentemente genuíno, mas que não tem genuinidade nenhuma. Esse afeto é, na verdade, uma forma de interesse pelo status alheio. Quando os famosos morrem e ou são vítimas de algo, e no caso de PC Siqueira temos motivo para acreditar nisso, na última hipótese, é comum imaginarmos que a população, especialmente os fãs, serão solidários ao sofrimento do famoso. Porém, a solidariedade mostrada, principalmente quando o famoso é homem, se dá na mesma medida em que está a fase da carreira desse famoso. Se está no auge ou numa crescente, a população se consterna e se apieda, como fizeram com os Mamonas Assassinas. Se a carreira está em descenso ou ocaso, a população pouco se importa. Foi assim com Leila Lopes, foi assim com muitos famosos que já não eram mais tão badalados, foi assim com PC Siqueira. A mídia
pouco repercutiu seu trágico fim, auto ou alter infringido. Os famosos são amados pelo público apenas conforme a fase de sua carreira. Assim como nós, homens, somos amados pelas mulheres na medida de nosso poder, especialmente poder aquisitivo. A pouca comoção pública pela morte de PC é explicada, portanto, tanto por ser homem, como por ter sua carreira em ocaso. A pouca importância dada ao término da vida de PC foi flagrante, especialmente na mídia televisiva. Esta, quando dava as notícias, apenas fazia uma breve apresentação do que foi o PC Siqueira, falava que a morte era aparentemente por suicídio e fazia advertências quanto à saúde mental. Poucas notícias mencionavam Maria Watanabe, e das que mencionavam, não vi nenhuma que aludiu ao fato de que ela presenciou a morte de PC Siqueira e não chamou pelos bombeiros, SAMU ou polícia. Fato que certamente seria aludido se Paulo César fosse Paula e Maria Watanabe fosse Mário. Maiores detalhes, como hora estimada da morte ou lesões características, não foram tratados nem pela mídia televisiva, nem pela mídia internética, e aparentemente nem pela polícia. Alguns meses após o assassinato, talvez auto-infringido, talvez não, de PC Siqueira, sua ex-namorada vai ao podcast Sem Limites, de Raul Ferreira Neto, cujo episódio foi publicado no dia 8 de abril de 2024. Neste mesmo, ela diz não querer ser lembrada como a viúva de PC, o que faz todo o sentido, haja vista que ela não é a viúva. Quando PC morreu, eles não estavam juntos. No entanto, esse desejo de não querer ser lembrada de tal forma não condiz com o fato de ela estar tentando na justiça o reconhecimento de união estável post-mortem, reivindicando o apartamento de PC Siqueira. Dito de outra maneira, ela quer os direitos da viúva sem ser lembrada como tal. Colocando as coisas de maneira ainda mais clara, ela quer usurpar a herança dos pais de PC Siqueira. O direito de uma pessoa que não fez o mínimo esforço para comprar a moradia de permanecer, ainda que essa pessoa seja legítima viúva, já é um absurdo. É o direito à parasitose que o governo dá. Reclamar ser viúva de quem publicamente comunicou o término do relacionamento e que te expulsou da casa em live repetidas vezes, deixando claro que ele não queria constituir um lar com ela, é de extrema má-fé. E se essa morte tiver sido engendrada por ela, o que é uma possibilidade, dados os fatos, é algo macabro. Em todo caso, quero ressalvar que nada do que estou colocando aqui são acusações. Estou apenas aventando possibilidades. Vejamos mais uma vez PC Siqueira expulsando Maria Watanabe de sua casa. Ela tá ameaçando a minha vida, certo? E ela tá dentro da minha casa e ela não quer sair, certo? Agora você tem coragem de Olha falar? só, eu não quero ser exposta. Agora você tem coragem de falar? É o barraco, mano. É o barraco.
Ela destruiu todos os meus documentos, picotou tudo, saiu fora, tá? Você quer que eu conto mais? Hã? Cabe lembrar também que naquele vídeo em que PC Siqueira denuncia Maria Watanabe por agressão, ele diz claramente que a questão é a presença indesejada dela na casa. Estaria ela tentando obter para si uma moradia gratuitamente, coisa que ela não conseguiu com o PC em vida, às custas dos pais do youtuber? Seria a obtenção da moradia sem suor do próprio rosto motivo de ela tentar reivindicar uma união estável post-mortem? Ela reivindicando falsamente a viuvez de PC está tentando expoliar a herança de seus pais, mostrando que ela é capaz de prejudicar 2 idosos para ter uma casa. Do que mais ela é capaz? Do que mais ela pode ter sido capaz? Ela seria capaz de omitir socorro a um suicida? Seria capaz de induzir alguém ao suicídio? Seria capaz de, pelas próprias mãos, pôr fim à vida de alguém? Essas são perguntas bastante pertinentes à questão, especialmente levando em conta que ela era a única companhia de PC em seus últimos suspiros. E que fique bem claro que essas perguntas são indagações, não acusações. Perguntas que qualquer idiota faria, mas a mídia brasileira e os investigadores não as fazem, ao menos não publicamente. Agora, uma outra pergunta, pertinente não apenas ao caso, mas às causas do nosso canal. O fato de essas questões não serem levantadas tem algo a ver com os gêneros da possível vítima e do possível algoz? Fossem os gêneros trocados, a conduta pouco interessada seria mantida? Sabemos as respostas dessas duas últimas perguntas. No referido podcast em que Maria Watanabe participou, certa feita ela nega estar tentando obter a casa do seu finado ex-namorado por interesse e diz não precisar disso, pois, nos termos dela, ser mulher e ser bonita abre muitas portas. Porque depois tiveram muitos haters que falaram, tipo, ai, mas ela não tinha onde morar, ela tava invadindo o apartamento dele. Gente, assim, ser uma mulher bonita hoje em dia e inteligente, te abre muitas portas, inclusive as que você quiser. Aqui, além de concordar com a existência dos privilégios femininos que sempre denunciamos, dando-nos razão, portanto, ela confessou veladamente que seria capaz de usar do fato de ser uma mulher bonita, ao menos ela se acha uma, para obter a moradia. Seria isso que ela teria feito com o PC? Pergunto isso porque ele gravou um vídeo tentando expulsá-la da casa dele e o traste não quis sair. Além de não querer sair, ela, de acordo com o PC, jogou seus remédios fora, o agrediu, rasgou seus documentos e ameaçou sua vida. Será que ela o agrediu, supondo ser a denúncia de PC verdadeira, por estar frustrada por não ter conseguido se apossar da casa dele com sua beleza e feminilidade? Será que é isso que ela quer fazer após a sua morte? Essas são perguntas, não acusações. Maria Watanabe disse no podcast que reclama pela casa por ter pego o PC como uma causa, tendo ajudado na sua depressão e vícios, oferecendo apoio psicológico. Logo, para ela seria justo ficar
com o domicílio. Segue vídeo da mesma. Sim. Assim, eu ouso dizer que eu comecei a tentar mostrar essa realidade, dar esse vislumbre para ele, no sentido de, tipo assim, vamos ter credibilidade? Tipo, eu tô entrando na sua vida, vamos lá, né? Vamos namorar mesmo, vamos oficializar. Mas e aí? Eu não quero que a gente siga num caminho, como é que chama isso? Com esse rótulo que é tão pejorativo, com esse clima tão pesado. Eu tô aqui pra te dar credibilidade. Era isso que eu tentava fazer, sabe? E esse era o grande medo das minhas amigas, porque elas sabem o quanto eu consigo ser leal a uma causa. Certo. E eu peguei ele como uma causa. Eu falei, não, eu não quero saber de fama, né, pra mim, eu não quero me autopromover, eu não vou fazer OnlyFans, eu não vou... Tipo assim, não, eu vou reerguer esse homem, esse boy, qualquer coisa. Eu vou reerguer porque eu vi que eu amo ele. Sabe, assim, essa é a minha maneira de amar. Claro. Bom, se ela quer o apartamento em troca do apoio psicológico que alega ter dado, então as palavras dela se revelam falsas. A causa não era o PC, era o apartamento. Ajudar PC Siqueira era só o meio de o obter. Ela não foi uma amiga, companheira, nem nada disso. Foi apenas uma psicóloga, bem cara e ineficaz, dado o fim que tudo isso teve. Bom, suponhamos que o apartamento dele valha 200 mil, e eu sei que vale muito mais. A nossa psicóloga heroína estaria exigindo mensalidades de 10 mil, supondo que o namoro tenha durado 20 meses. Maria Watanabe, depois dessa, merece o título de psicóloga mais cara do mundo. E pelo visto bem competente também. O custo-benefício dos serviços dessa psicóloga é o pior que já vi na vida. Quem de vocês pagaria mensalidades na casa dos 5 dígitos para uma psicóloga? Especialmente sabendo que o tratamento dessa psicóloga não vai te impedir de se pendurar num fio de nylon. Talvez, aliás, o tratamento tenha ajudado seu paciente anterior a ter esse fim. Talvez, aliás, o tratamento teve exatamente esse intuito. Aliás, é digno de nota que a questão residencial parece ser um ponto mal resolvido para Maria Watanabe, a julgar pelo histórico dela no Diário de Justiça do Rio de Janeiro, como o processo de reintegração de posse de imóveis contra a própria mãe. A propósito, esses processos são informação pública. E este não é o único processo que possui o nome de Maria Luísa Lopes Watanabe. Pelo visto, contendas judiciais são comuns na vida da mesma.
Seção 3. Nova vítima de um velho enredo? Antes de começarmos essa parte, enfatizo que seu título é uma pergunta, não uma afirmação. Continuemos. Em setembro de 2024, a tatuadora Vanessa Coutinho posta em suas redes sociais um exposed de Maria Watanabe. Vanessa fez um vídeo narrando a história de um amigo seu que se mudou para São Paulo para recomeçar a vida e começou a apresentar uma conduta evitativa que lhe causava estranheza. Até que então este amigo pede ajuda para Vanessa. Ajuda para quê? Para lidar com a ameaça e controle de sua namorada. E quem seria a namorada desse amigo de Vanessa? Segue vídeo de Vanessa indo em defesa de seu amigo. Meu amigo, ele foi tentar a vida em São Paulo em maio e ele tava super aberto, cheio de expectativa, porque ele queria ganhar dinheiro, queria melhorar a vida dele. Ele é um cara maravilhoso, da paz, sabe? Tem seu brilho próprio, tranquilo. E foi pra São Paulo. Achei que era no dia a dia dele a correria, mas achei meio estranho que ele tava falando comigo de uma forma que ele não falava antes. Deixava de responder algumas mensagens, ficava dias sem falar direito comigo. E um certo dia ele falou que ele tava se relacionando com uma guria e que essa menina tava passando uma desconfiança, ele não tava conseguindo confiar nela, mas ele também não quis falar muito. E assim eu deixei ele, né, no espaço dele, sem saber muita coisa. Depois disso tudo, agora em agosto a gente voltou a ter mais contato, ele falou que queria me ver, que ele tava voltando pra região e falou até o dia que ele tava vindo, no dia que ele tava passando próximo da casa aqui, falou, amiga, eu tô passando perto de você, a gente pode se ver, pode se encontrar. Mas assim, ele ao mesmo tempo que ele falava, vamos se ver, vamos se encontrar, vamos pegar uma praia, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele sumia. Não respondia mais. E a gente vai, como assim? O que tá acontecendo? Ele não é essa pessoa, entendeu? Por que ele some do nada? Por que ele não responde mais? O que tá acontecendo? Sabe? Porque eu conheço meu amigo. A gente sabe como que a pessoa tá no estado normal e quando ela não está em um estado normal. E já vou cortar pra quinta-feira dessa semana. Quinta-feira, meu amigo me manda mensagem falando assim pra mim, amiga, eu só tenho você. Eu só confio em você, eu não confio em mais ninguém. Eu só tenho você pra me ajudar. Me desculpa estar entrando em contato com você sobre isso. Eu tô até sem graça de entrar em contato com você pra falar sobre isso, mas eu preciso da sua ajuda, eu tô pedindo socorro. Vem me ajudar, me salva. E aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Me explica melhor o que tá acontecendo. Eu tava assim, sem entender, e ele me falando comigo em código. Ele nunca não falou exatamente o que tava acontecendo. Até que ele começou a falar que ele namorava a Maria, ex-namorada do PC Siqueira. E aí ele começou a me dizer, as poucas palavras que ele conseguiu comigo falar pra mim foi que ele estava se sentindo ameaçado, que ele tava com medo, que ela tinha até a senha do banco dele, que ele não podia nem pegar no celular dela, mas que ela podia fazer tudo que ela quisesse com ele. Lembrando, eu não tô falando que ela tem a ver com a morte do cara, ou que ela foi a culpada do PC Siqueira ter tirado a sua própria vida, mas tem algumas coisas assim que são um pouquinho complicadas até mesmo de você comentar aqui, como por exemplo, esse expose agora que ela tá recebendo. Uma tatuadora e influenciadora digital conhecida como Vanessa Coutinho acabou fazendo uma thread lá no Threads do Instagram, meio que expondo a Maria Watanabe, falando que o amigo dela tá tendo relacionamento com essa guria. E ela fala de momentos complicados que ele está passando com ela. Segundo a própria Vanessa, o seu amigo conhecido como Matheus entrou em contato com ela diversas vezes pedindo ajuda, dizendo como se ele estivesse passando problemas bastante sérios ali, como se ela fosse uma psicopata e estava manipulando ele. Então a Vanessa, como uma amiga próxima, quis expor essa situação. Acabou fazendo essas publicações tanto no Threads lá do Instagram, como no TikTok e também no próprio YouTube, onde inclusive ela mostra as partes que eles foram até a casa dele, tentar expulsar o Watanabe ou resgatar o cara. Eu queria pesquisar no YouTube tudo sobre ela, tudo sobre essa Maria, tudo. E eu achei muita coisa. Que assim, até uma pessoa burra, dá pra perceber que ela é criminosa, que ela não é normal, entendeu? Que ela é uma psicopata. Com todos esses indícios, com tudo que eu pesquisei, eu não ia deixar meu amigo lá sozinho fazer maluca. Então a gente pegou e foi até ele, 11h30 da noite, na sexta-feira. Eu não falei que eu ia lá, mas eu apareci lá. E como que eu peguei o meu amigo? Dopado, cambaleando, falando nada com nada, cochichando comigo, de medo dela ouvir alguma coisa. E o que eu fiz? Eu fui lá defender, falei, amigo, você pediu a minha ajuda, você pediu, vamos embora daqui. E ele falando, não posso, e ela ameaçando, falando de banco, tem conta no banco, Matheus, tem dinheiro envolvido. Que dinheiro envolvido que tem? O que ela tá fazendo na cabeça dele pra ele não conseguir sair de lá, sabe? Ela já me entregou. Você vai imaginar, fala. Fala, imaginar acontecendo o quê? Tô tranquilo, eu sei que você... Fala. Não, de boa. Fala, imaginar acontecendo o quê? Tô tranquilo, eu sei que você é da paz, mas ela não é da paz. Por que eu tenho que ser da paz? Olha o que você tá fazendo. A gente vai esperar, a gente sai daqui, a gente só quer isso, a gente não quer a gente não quer brigar com você, a gente não quer nada com você. Ei, Maria, a sua pessoa, por que você falando pra ele assim? Por que você falando pra ele assim? A casa é dele, a casa é dele. Beleza, a gente espera você sair.
Não deixa ela sair. Ou você manda eles embora agora, ou você liga pra minha mãe agora pra me buscar. Agora. Você não escolhe nada aqui. Você não escolhe nada aqui. Você não escolhe nada aqui. A mãe dela não vai vir aqui. A mãe dela não quer saber dela. A mãe dela não quer saber dela. É mentira. É mentira. Cara, sua vida vai acabar. Cara, sua vida vai acabar. Quem é envolvido? Que dinheiro que é envolvido? Que dinheiro? Eu te conheço, cara. Todo mundo te conhece. Todo mundo sabe quem é você. Amiga, eu ressaço, eu faço. Você acha que vai, tá vendo? Acho que vai pular o tempo inteiro. Você vai sair daqui? Se você não sair com a gente agora, eu vou voltar tudo. Se você sair, eu apago. Se você sair, eu apago. Se você sair, eu apago tudo. A gente conversou, amigo, a gente conversou. Sai, vamos com a gente agora. Vamos, não é pra você ficar ali. Pelo amor de Deus, eu tô te pedindo. Pelo amor de Deus. Eu te conheço, tá, linda? Você tava falando do meu amigo trancado dentro de casa. Ah, não, ele vai embora. Chinelo, porque você não vai ficar com ela. Tá entendendo? Bota a porra do chinelo nela, a gente vai voltar com a polícia aqui. Tá bom? Vai. Não, a gente tá aqui na frente. A gente tá aqui na frente. Maria, pegar roupa. Anda, Maria. Fala. Eu peço agora, pra não ter nenhum problema, que vai ter problema. Que problema que vai ter? Me fala. Olha só. Que problema que vai ter? Olha só. Que problema que vai O que ter? aconteceu aqui em casa foi uma coisa, assim, que eu não imaginei nunca que você poderia fazer isso comigo. Sabe? Eu nunca imaginei que poderia acontecer isso comigo. Sabe por quê, cara? Porque aqui tem pessoas também que me conhecem, entendeu? Você deveria ter pensado nisso, né? Você deveria ter pensado nisso. Olha só. Eu sei que você veio aqui com uma proteção porque eu te pedi ajuda e um conselho. Mas o que aconteceu com ela, entendeu? O que aconteceu com ela, o que você fez com ela, a agressão verbal e tal, e quase física, se eu não entendo. Não, ela que quis me bater. É ela que quis me bater, se você não lembra. Ó, faz o seguinte, fica com ela, tá? Não me liga mais. Não me liga mais. Eu não vou no seu velório. Eu não vou no seu velório. Desrespeito à minha vida. Isso diz respeito à minha vida. Por favor, eu preciso que você tire tudo. Se você quer apagar a sua vida, apague. Mas apague tudo dela. Tudo. Tudo. Por favor, você vai apagar agora. Eu estou mandando você apagar. Você vai apagar tudo. Eu não quero nenhum problema com justiça, com polícia, com nada. Entendeu? Eu não quero expor a garota com nada. Entendeu? Foi o que você fez aqui e tu não precisava disso. Entendeu? Então assim, apaga o vídeo agora. Você vai apagar a tua vida, tudo apaga. E já tudo acabou. Minha vida já tá uma merda. Já foi uma merda mesmo. Acabou. Isso diz respeito totalmente à minha vida. Eu não vou seguir em frente se esses vídeos forem expostos dela. Eu não quero ser exposta. Ela não vai ser exposta. Entendeu? Isso acabou. Acabou. Entendeu? Isso acabou agora. Esse vídeo vai ser apagado agora. Como vocês puderam ver pelos textos e vídeos, o amigo de Vanessa pediu ajuda, relatou ter suas contas e perfis controlados por sua namorada, enquanto ele sequer podia tocar no celular dela. Vanessa foi uma grande amiga. Foi até a casa de ambos resgatar seu amigo, mas por algum estranho motivo que requer investigação, ele declinou sua ajuda. Aliás, de acordo com Vanessa, seu amigo estava dopado quando ela foi ao seu encontro. Vocês têm noção da gravidade disso? E de acordo com ela, quando ela estendia a mão para resgatar o seu amigo de lá, Maria ameaçava suas posses com os dizeres: tem conta no banco, Mateus, tem dinheiro envolvido. Amigos, homem ou mulher, quem não é mau caráter não tenta aprisionar uma pessoa de modo algum, seja sequestrando suas posses, como aparentemente é o caso, seja com alienação parental ou ameaças à reputação e saúde da pessoa. E os vídeos de Vanessa tentando resgatar seu amigo falam por si só. Por que Maria não queria ser filmada? A quem interessa o silêncio? Ao inocente ou ao algoz? Mateus, aparentemente por algum constrangimento do qual não conseguia se livrar, acabou declinando a ajuda de sua amiga.
decisão da qual ele talvez se arrependa pelo resto da vida. Aliás, decisão que talvez tenha abreviado o aludido resto da vida. Vanessa, então, cansada de esmurrar facas, desistiu de tentar ajudar Mateus. Ela foi, repito, uma grande amiga, fez por um homem o que a grande maioria dos amigos homens não fariam, e o que eu nunca vi uma mulher fazer por um homem, somente por outras mulheres. Fica aqui meu respeito por ela. Ficam aqui meus parabéns a Vanessa Coutinho, que foi muito além de sua obrigação e se arriscou pelo seu amigo. Seção 4. Postscripta. Camaradas, essa seção, como o nome sugere, é um conjunto de observações feitas após a escrita do corpo principal do texto. Postscripta é uma expressão latina, que é o plural de uma expressão latina muito comum que sobreviveu aos dias de hoje. Postscripta é o plural de postscriptum, que significa escrito depois. Sabe quando a gente escreve um texto e depois surgem, por qualquer motivo, algumas observações a serem feitas? Essas observações podem ser feitas com reparo no texto ou com postscriptum, que é um tópico após o texto. No primeiro caso, o retrabalho é maior e nem sempre o texto fica tão coeso quanto antes. Porém, o texto fica mais fluido e para muitos mais elegante. No segundo caso, não há retrabalho e as observações não precisam ser modificadas para a coesão textual, já que serão feitas na forma de tópicos apartados. Porém, o texto fica pouco fluido, fica picotado por causa da estrutura em tópicos. Eu sou muito conteudista ao escrever. Então eu prefiro que o conteúdo das observações seja pouco distorcido a ter uma fluidez maior. Por isso faço essas observações posteriores ao texto na forma de postscriptum. Sobre Francis Nu e Vanessa Coutinho. Esse vídeo não poderia ser produzido se não fossem os esforços e denúncias de duas pessoas, Francis Nu e Vanessa Coutinho. Francis é o amigo de PC que possui canal linkado no comentário fixado, e Vanessa Coutinho é a amiga daquele que aparentemente seria a segunda vítima de Maria Watanabe. Tanto Francis quanto Vanessa fizeram algo que não é costumeiro. Eles cuidaram de um amigo adulto do sexo masculino. Todas as pessoas, em algum momento, precisam do cuidado de alguém. Só que eu, você e todos os homens adultos sabemos que quando esse alguém é um homem, é esperado que ele sempre resolva o problema. E mesmo quando é perceptível que ele não conseguirá resolver, seja por falha dele ou por outras coisas que lhe fogem o alcance, as pessoas em geral não lhe dão a mínima empatia. Francis Nu e Vanessa Coutinho fugiram a essa tônica e merecem ser reconhecidos por isso. Fica aqui a minha parabenização a ambos. Claro que muito provavelmente nem Francis Nu nem Vanessa Coutinho tentaram ajudar seus amigos motivados por qualquer questão masculinista. E está tudo bem. Ninguém é obrigado a ser nenhumista. Nós somos, mas ninguém é obrigado a ser. Francis, em seu canal no YouTube, no início
início da live deixa claro que os exatos termos dele, Red Pills e Incels, não são bem-vindos. Vanessa Coutinho diz em suas redes particulares ser uma bissexual homoafetiva, o que significa que ela se atrai por ambos, mas sente afeto apenas por mulheres, o que é um forte indício de que ela sente mais empatia por mulher que por homens, como a grande maioria das pessoas, e como praticamente todas as mulheres. Além disso, a maioria das pessoas de sexualidade não normativa são, em geral, progressistas, embora isso não seja uma regra rígida e nem deva servir para que tenhamos alguma forma de aversão a essas pessoas. Não posso afirmá-lo categoricamente, mas é possível, talvez até provável, que Vanessa seja feminista. Por que pinto esse panorama sobre Vanessa e Francis? Para deixar claro que muito provavelmente eles não poderiam se importar menos com a opressão de gênero sofrida pelos homens. E por que quero ressalvar isso? Para desmerecer a bela atitude deles de defender seus amigos? Não, de forma alguma. Essa ressalva em nada diminui a grande atitude deles. Ressalvo isso para deixar claro que eles, que sequer se importam com os problemas masculinos, tiveram uma atitude muito mais masculinista que muitos produtores da chamada machosfera, que defendem o conservadorismo, defendendo o homem como metal de sacrifício. Produtores conservadores falsamente tidos como masculinistas prejudicam os homens muito mais que progressistas que agem como Francis Nu e Vanessa Coutinho e dirigem empatia a seus amigos homens. Palhaços conservadores, especialmente os que defendem explicitamente a provisão da mulher pelo homem, como é o caso de Rafael Aires, Fúria e Tradição, esses que aí estão, são muito piores para os homens que feministas como Vanessa Coutinho, supondo que ela seja feminista. É exatamente nesse paradigma histórico-social de protetor e provedor defendido por eles que reside a macabra ideia de que o homem deve se lascar com seus problemas se não conseguir resolvê-los, principalmente se esse homem não tiver mulher e criança, porque a vida dele só valeria algo se ele pudesse beneficiar alguma dessas duas categorias demográficas. E Francis Nu, apesar de seu expresso desafeto por Red Pills e Incels, já reconheceu num comentário que as autoridades tendem a desacreditar abusos contra homens e manifestou um senso de justiça contra isso. Num vídeo seu, numa defesa póstuma da honra de PC, uma pessoa muito debochada sugeriu que era só chamarem a polícia e esclarecer o que Maria Watanabe estaria fazendo com sua vítima. Então Francis fez o comentário reconhecendo que sim, homens sofrem uma forma de sexismo. Feitas essas observações sobre Francis Nu e Vanessa Coutinho, peço para que os camaradas militar e masculinistas não os aborreçam. Eles tiveram por figuras masculinas adultas uma empatia que a maioria dos grandes produtores de conteúdo não tem. Reconheçamos esse belo gesto deles e, ao invés de atacá-los ou de tentar fazer pregação ideológica para eles e seu público,
Peço que respeitem o espaço deles, reconheçam a boa ação deles e, no máximo, mencionem sobre a questão masculina e os elogiem por mostrarem uma empatia que é rara para com os homens. Eu espero que eles possam entender que os homens que se abstêm de relacionamentos e que fazem coro para defender-se de opressões históricas e sociais não o fazem por ser meros misóginos antifeministas ou por serem conservadores ou de direita. O real masculinismo, por uma questão tanto estratégica quanto essencial, não está numa posição específica do espectro político, e não só não é conservador, como possui diferenças irreconciliáveis com o conservadorismo, especialmente com suas vertentes ocidentais. Dito isso, reafirmo mais uma vez a bela atitude de Vanessa Coutinho de se arriscar por seu amigo e de Francis Nu de buscar justiça post-mortem para o PC. Maria Watanabe está sendo investigada pela morte de PC Siqueira. Em 13 de fevereiro de 2025, portanto, posteriormente à escrita desse texto, saem notícias de que a Polícia Civil de São Paulo cede a questionamentos óbvios e passa a investigar o possível envolvimento de Maria Watanabe na morte de Paulo César Siqueira. Nesse meio tempo, a mesma já foi recebida em várias mídias como a viúva de PC Siqueira e já foi até acolhida, dizendo estar sofrendo com tudo que aconteceu com PC. E mais, ela já foi motivo de pauta de matéria feminista, dizendo que a função de cuidadora sempre recaiu sobre as mulheres e que elas seriam vítimas da sociedade. Afinal de contas, quem cuida das cuidadoras? A julgar pelo relato de Vanessa e Francis Nu, há muito mais motivos para que ela seja pauta de matérias masculinistas e talvez policiais, de matérias como a mencionada aqui. Fica claro que mesmo quando se é a única pessoa presente na morte de um homem, e mesmo sendo diretamente interessada na morte dele, dada a reivindicação de união estável que a mesma fez reclamando direito à casa, ainda assim a pressuposição de que mulheres são seres sagrados, inocentes e oprimidos imperará. Ministério Público determina reabertura de inquérito sobre a morte de PC Siqueira. Bom, eu vinha escrevendo esse vídeo desde meados de 2024 e por coisas da vida, o fato de estar num período em que tinha 2 empregos e outras questões me fizeram arrastar a elaboração desse conteúdo e outros até o início de 2026. E quando estava já na fase de edição desse vídeo, surge um novo fato relevante sobre o caso. O Ministério Público, após pedido da família e amigos de PC, especialmente de Francis Nu, pede reabertura do caso. A família e amigos dizem não acreditar no fim auto-infligido de PC, como eu também não acredito, dadas as circunstâncias, e quem me acompanha desde o caso sabe que nunca acreditei. E não acreditando, eles se munem de advogados, contratando Caio Muniz e Geraldo Filho, realizam diligências próprias no material do primeiro inquérito, agregam material próprio e pedem reabertura do caso. E o Ministério Público julga relevante o material apresentado e endossa o pedido da família
e amigos de PC e pede a reabertura do inquérito. Muitas mulheres, por algum motivo, faço ideia de qual seja, mas não vou abordar nesse vídeo, criticaram profundamente a reabertura do caso e tentaram defender com unhas e dentes o resultado do primeiro inquérito, fim auto-infligido. Essas mulheres diziam que PC era um deprimido que já manifestou o desejo de se matar inúmeras vezes, logo não faria sentido duvidar da tese de suicídio. Esse argumento é análogo à ideia idiota de que, se uma mulher manifestou o desejo por sexo repetidas vezes, ela não pode ter sido estuprada, pois se ela sempre pensou em sexo, este não poderia ter ocorrido pela força de terceiros, apenas pelo desejo dela. Bom, nós sabemos que isso não é verdade nem para quem pensou em sexo, nem para quem pensou em morrer. O fato de uma pessoa pensar em morrer não significa necessariamente que o fim veio pelas próprias mãos. Da mesma maneira que o fato de uma pessoa pensar em sexo não significa que não possa ter havido sexo por coerção de terceiros. Muitas mulheres diziam que PC era um quebrado e que não faria sentido a morte dele fazer parte de um ardil para ficar com seu patrimônio. PC era um quebrado com casa própria, coisa que Maria Watanabe não tinha e tentou ter. Bem, tudo que tenho a dizer é que o Ministério Público, que já tem muita coisa séria para se ocupar, discorda dessas mulheres e por isso pediu a reabertura das diligências sobre a morte do youtuber. A macabra verdade é que essas mulheres tentam defender a inocência de Maria Watanabe a todo custo, porque a ideia de que uma mulher possa ser responsabilizada ao matar um homem oprime o senso de superioridade e supremacia que elas têm com relação aos homens. É uma estratégia de manutenção da narrativa e de manutenção e até avanço do status quo de supremacia civil que elas possuem, tendo poder de polícia e direito sobre as nossas vidas. Então é isso, camaradas. Reafirmo que estou aqui apenas fazendo questionamentos pertinentes aos eventos da morte de PC e pertinente às questões masculinas. Não estou imputando conduta criminosa a ninguém. Homens de boa vontade, minha lealdade pertence a vocês. Câmbio, desligo.